Olá, meu nome é Adalberto. Nesse primeiro episódio vamos falar sobre o lucro presumido. Primeiramente, o que vem a ser, né, o lucro presumido? Ele nada mais é do que um dos regimes tributários existentes, só que mais simplificado, utilizados para a apuração do lucro e a consequente cálculo do imposto de renda e a contribuição social. Como o próprio nome já diz, ele é uma presunção, né? Assume-se um valor baseado em algumas alíquotas definidas pela legislação de acordo com a atividade da empresa para a apuração aí desse lucro e depois do cálculo do imposto de renda. Independente se ela tiver um lucro maior ou menor, né, presume-se que ela vai ter um determinado lucro aí baseado na sua atividade. Quem pode optar por esse regime, né? São as empresas que no ano calendário anterior tenham auferido ali uma receita de igual, né, ou inferior a 78 milhões, ou então 6 milhões e 500 reais, né, nesse período em questão. Outra coisa também, né, empresas que são obrigadas a utilizar a modalidade de lucro real não podem, né, utilizar o lucro presumido, né, já que elas são obrigadas pelo outro. Outra observação também é que caso a empresa possui mais de uma atividade, ela terá que separar essas duas para cálculo do imposto, né? Isso a gente vai ver melhor aí nos exercícios que estão para frente. As empresas que optam pelo lucro presumido, né, são obrigadas a ter alguns documentos, né, arquivados para que a Receita posteriormente possa vir fazer uma análise e confirmar se os valores declarados são devidos, como, por exemplo, a escrituração contábil, né, nos termos da legislação comercial que estiver vigente, e o livro de registro de inventário, né, onde estarão registrados os estoques existentes no período em questão. Como que é feito o cálculo, né? Eu vou tá aparecendo aí na tela de vocês agora um quadrinho, né, simplificando, né, as alíquotas do lucro presumido. Então, assim, como que é feito esse cálculo, né? Ele é baseado no percentual de forma geral, é de 8%, mas para algumas atividades há uma variação. Por exemplo, 1,16% para atividades para revenda de consumo de combustível, por exemplo, os postos, né, de gasolina, 16% para prestações de serviços de transporte, exceto aqueles de carga, 32% para atividades de prestações de serviços em geral, com exceção daqueles hospitalares, onde vai se aplicar os 8%. Então, esses percentuais eles são aplicados diretamente sobre o faturamento da empresa, seguindo as suas deduções, como devolução de vendas, descontos incondicionais concedidos e impostos que não são cumulativos, né, que não sigam esses como o ICMS, substituição tributária. Sobre esse valor aí, né, que depois que você encontra, né, o valor lucro presumido baseado na aplicação dessa alíquota, aí sim você acha a sua base de cálculo, que também a gente chama de lucro presumido. E sobre ela você já pode calcular tanto o imposto de renda como o seu adicional, né, o imposto de renda de 15% e o adicional, né, superior aos 60 mil mensais, trimestrais, na verdade, aplicado os 10%. Após escrever essas alíquotas, né, que serão melhor entendidas quando a gente entrar aí no exercício prático, no final desse primeiro episódio, vale ressaltar que empresas que durante o ano, né, apurarem aí uma receita superior, né, à definida, né, para o enquadramento do lucro presumido, que seria de 78 milhões, no próximo ano calendário, ela é obrigada a fazer essa substituição para o lucro real, mesmo que no próximo ano calendário, ela tenha uma receita reduzida durante esse período. Outro ponto também que pode ser ressaltado é que, para prestadoras de serviço em geral, né, que a alíquota normal é de 32%, porém, cuja receita bruta anual seja até 120 mil, ela pode aplicar aí no cálculo do lucro presumido 16%, ao invés dos 32%. A contribuição social, ela foi instituída através de uma lei que permitiu que fosse tirada uma porcentagem, um pedacinho da receita bruta das empresas para que fosse utilizado para financiar a Seguridade Social. A empresa, ela deve apurar juntamente com o imposto de renda e fazer esse recolhimento, ou seja, os dois são trimestrais. Agora que a gente entendeu um pouquinho, vamos para o cálculo. Ele é realizado assim da mesma forma do imposto de renda, porque é feita uma base de cálculo, seria o lucro presumido, e aí, depois disso, que a gente joga a alíquota em si da contribuição social para ver quanto que a empresa deve pagar. Então, vamos lá. A empresa divide por atividade, para aí sim, né, jogar a alíquota ali em cima, que é da seguinte forma.
é de 12% para as atividades comerciais, então a venda de mercadorias, para também atividades industriais e também para serviços hospitalares e de transporte, 12%. Já para prestação de serviços, em geral, menos hospitalares e de transporte, que já foram citados, é 32%. Então, pega a receita bruta, jogo essa alíquota em cima e vou ter ali a minha base de cálculo. Aí eu somo se a empresa tiver atividades diferentes, né, para ter a minha base de cálculo final. Depois, com essa base de cálculo, eu vou pegar ela e vou aplicar a alíquota de 9%, que é da contribuição social em si. Então, aplicando esses 9%, a empresa vai ter ali o valor que ela deve pagar da contribuição social. O PIS, ele é utilizado com a finalidade de manter a integridade social do trabalhador, que seja, por exemplo, seguro-desemprego. Já o COFINS, ele é utilizado para financiar a Seguridade Social. Dessa forma, esses dois, eles são diferentes do imposto de renda e a contribuição social, porque eles devem ser pagos no mês subsequente ao do fato gerador, ou seja, eles são mensais, diferente dos outros que são trimestrais. Nesse caso, outra coisa também que é diferente, que o PIS e o COFINS, ele tem como base de cálculo a receita bruta da empresa, ou seja, o seu faturamento. Só que aí, dessa receita bruta, é permitido fazer aquelas deduções e exclusões que já são permitidas na lei, que é o caso das vendas canceladas, os impostos incondicionais concedidos, reversão de provisões e outros casos também que estão previstos na lei. Nesse caso, é feita essa base de cálculo, né, então, da receita bruta, menos as exclusões, e aí, em cima desse valor, é aplicado a alíquota, que é de 0,65% para o PIS e de 3% para o COFINS. Então, os dois têm um cálculo bem parecido, só muda a alíquota. Só que aí, uma coisa, do lucro presumido, ele está no regime cumulativo. O regime cumulativo, ele significa que, mesmo que aquele produto ele já foi tributado anteriormente, não faz diferença nenhuma. No momento da venda, ele tem que ser tributado novamente em cima com essas alíquotas. Dentre as vantagens do lucro presumido, uma delas, né, é a facilidade do cálculo, já que as alíquotas elas vão ser sempre fixas, independente do trimestre. Outra vantagem também é caso a margem de lucro da empresa seja bem maior do que, por exemplo, a que ela presumiu. Então, se fosse ver por outro lado, às vezes ela ia ter que pagar um imposto muito maior que de fato ela pagou. E outra vantagem também é as alíquotas, né, do PIS e COFINS que são reduzidas, já que ele utiliza da cumulatividade. Por exemplo, no não cumulativo, as taxas as alíquotas, né, do PIS e COFINS, ela é de 1,65 para o PIS e 7,6 para o COFINS. Então tem essa vantagem também. Já nas desvantagens, entra justamente o fato, né, da cumulatividade do PIS e COFINS, porque não permite também nenhuma dedução e às vezes está pagando imposto que já foi tributado anteriormente. Outra desvantagem também é que nem toda empresa ela pode entrar nesse regime, né, porque depende também da sua atividade e do faturamento. E outra desvantagem é da margem de lucro, né, porque se caso ela for muito baixa, a empresa vai estar pagando um tributo muito mais alto, já que ela presumiu que ia ser um outro valor e acabou não sendo aquele lucro todo. Com base no que foi apresentado, vamos agora para o exercício prático, né? Colocar em prática o que foi explicado anteriormente. Né? O exercício que está aí na tela, né, pede para calcular o imposto de renda, a contribuição social, o PIS e COFINS devidos pela companhia prata da casa, que ela tem, né, ela está na modalidade, né, do lucro presumido. Nessa próxima tela é apresentado para vocês os dados, né, referentes a essa empresa durante esse período em questão, que é a receita bruta, né, de venda de mercadorias, a receita de prestação de serviços, algumas vendas que foram canceladas, ganho de capital, rendimentos, despesas e a retenção que foi realizada pela prestação de serviço. Não vou falar os valores para não perder muito tempo aqui, porque a gente vai explicar agora no exercício. Então vamos lá. Primeiramente, vamos calcular o imposto de renda, né? E antes de tudo, temos que analisar quantas atividades que essa empresa tem. Quais são as atividades que ela faz, que ela pratica aí, né, operacionalmente. Se for mais de uma, temos que identificar se há diferenças na alíquotas para a apuração do lucro presumido, né?
No caso, esse exemplo, né, mostra que ela tem vendas de mercadorias e, além das vendas de mercadoria, ela tem uma receita proveniente de prestação de serviço. E para o lucro presumido, essas duas atividades têm diferenças, né, em relação à alíquota a ser utilizada. Então, a gente vai ter que separar a receita bruta de cada uma delas. Então, vamos aí. Primeiro tem a venda de mercadorias, onde foi apurado aí 1 milhão no período. Dentro desse 1 milhão, teve vendas canceladas de 50 mil. Vamos retirar, porque isso faz parte das deduções, né, do lucro presumido. Tem, chegando assim ao valor de 950 mil no período. Para a atividade de venda de mercadorias, né, a alíquota para apuração do lucro presumido é de 8%. Aplicando essa percentual em cima do 950, temos aí uma base de cálculo ou lucro presumido de 76 mil. O mesmo vamos fazer com a prestação de serviços, que no período ela apurou aí 500 mil, né, de receita bruta, não teve nenhuma dedução, e para esse tipo de atividade, para cálculo do imposto de renda, a alíquota para a apuração do lucro presumido é de 32%. E aplicando em cima dos 500 mil, temos aí 160 mil. Em relação a ganhos de capital e rendimentos de aplicação, conforme a legislação, eles são somados à base de cálculo, ao lucro presumido. Tá? Então, a gente considerou aí um coeficiente de 100%, porque a sua totalidade é somada. Sendo assim, a base de cálculo total, né, para o imposto de renda, ou o lucro presumido para o cálculo do imposto de renda, é de 516 mil, que nada mais é do que a somatória de toda essa base de cálculo. Agora vamos calcular o imposto de renda, né? Tendo achado essa base de cálculo, né, essa presunção, quando que se estima que a empresa vai receber, já que ela opta pelo lucro presumido, de 516 mil, vamos agora para o cálculo do imposto de renda. Então, a alíquota básica é de 15%, que é aplicada sobre esses 516 mil, que é a base de cálculo, chegamos até 77.400. Né? Lembrando que a empresa que ultrapassar aí os 20 mil mensais, né, da base de cálculo, de lucro, ela tem um adicional aí de imposto de renda de 10%. Então, como que vai ser feito esse cálculo? Vai pegar os 516 mil do período, né, do trimestre, e reduzir 60 mil, porque são 3 meses, né, trimestre, 20 mil vezes 3, 60 mil. Chegando a ser uma nova base de cálculo de 456 mil. Esse foi o lucro a mais, né, que a empresa obteve. E para esse lucro a mais, essa alíquota adicional, a gente coloca aí 10%. Então, achando essa nova base de cálculo, 456 mil, vezes 10%, chegamos a uma alíquota adicional de 45.600. Então, o imposto de renda devido vai ser o imposto de renda calculado sobre a alíquota básica, que foi de 77.400, mais a alíquota adicional, que foi de 45.600, chegando assim a 123 mil. Lembrando que no exercício foi informado que a prestação de serviço houve uma retenção, né, de 15 mil. Então, se já foi retido esse valor, desse imposto de renda devido, a gente deduz o que já foi retido, né? Chegando assim a imposto de renda a pagar no valor de 108 mil nesse período aí, nesse primeiro trimestre. Então, calculando o imposto de renda, vamos agora para a contribuição social, que não há muita diferença em relação ao cálculo anterior, é muito parecido. Da mesma forma que o imposto de renda, temos que separar as atividades, porque há diferença nas alíquotas para apuração do lucro presumido, que é 12% para vendas de mercadorias e prestações de serviços de 32%. Da mesma forma, vendas de mercadorias foi uma receita bruta de 1 milhão, teve as vendas canceladas, temos aí 950 mil, né, para ser aplicado 12%, que chega em 114, que é o seu lucro presumido para a contribuição social. E prestação de serviço foi de 500 mil, o valor não teve dedução, então aplica-se aí 32%, é definido pela legislação, chega a 160 como seu lucro presumido, né, a presunção do lucro. Assim como no imposto de renda, também vai ser acrescentado ganhos de capital e rendimento de aplicações financeiras em sua totalidade. Não há redução sobre isso. Chegando aí a uma base de cálculo de 554 mil. Tendo achado essa base de cálculo, né, a presunção do lucro de 554 mil, basta aplicar os 9% definidos pela legislação referente à contribuição social, chegando aí a um CSLL devido de 49.860 para esse trimestre do exercício. Em relação ao PIS/COFINS, há uma pequena diferença, já que nele não há presunção do lucro, né? As alíquotas de ambos são aplicadas diretamente sobre o faturamento da empresa, da companhia. Exceção, né, com as devidas deduções já explicadas pela Andressa, como vendas canceladas, descontos incondicionais, etc. No exercício,
teve uma receita bruta relacionada ao tempo de mercadoria de 1 milhão, soma a receita bruta referente à prestação de serviço de 500 mil, deduz as vendas canceladas 50. Chegamos a uma base de cálculo de 1.450. A alíquota do PIS para esse caso é de 0,5% e o PIS devido e a pagar no período é de 9.425. A COFINS, a mesma coisa, a base de cálculo vai ser a mesma, né, de 1.450, não há muita diferença. A alíquota é de 3% e, aplicando sobre essa base de cálculo, chegamos em COFINS devido a pagar de 43.500 no período. Somando os dois, tanto o PIS quanto COFINS devidos e a pagar, chegamos ao total de 52.925. Nesse segundo episódio agora, a gente vai comentar um pouquinho sobre o lucro arbitrado, como que ele acontece, como que é feito esse cálculo. Então, vamos lá. O lucro arbitrado, ele é um modelo, ele é um regime para calcular o lucro, para fazer os cálculos do imposto de renda e da contribuição sindical. Só que ele não é uma opção e ele acontece naquele trimestre que a empresa deixou de registrar alguma coisa, deixou de fazer a escrituração de algum documento que era previsto na lei. Então, vamos lá. Esses casos específicos são quando a opção pelo lucro presumido ela for indevida, quando tiver algum sinal de fraude ou algum equívoco também na escrituração, quando ele é obrigado ao lucro real, mas aí não efetuou essa escritura também, os livros não forem devidamente mantidos. Então, assim, são esses os fatos que mostram que a empresa vai ser considerada por lucro arbitrado. Só que vamos lá. O arbitramento, ele pode ser feito pelo fisco, né, quando a receita ela for desconhecida, e ele pode ser realizado pelo próprio contribuinte, então, pela empresa, quando a receita ela for conhecida. No caso da receita conhecida, a gente vai utilizar aquelas mesmas alíquotas que a gente viu lá no lucro presumido, só que em cada uma delas vai ter o acréscimo de 20%. Então, assim, o que acontece? O lucro arbitrado tem essa alíquota bem maior do que era. Nos casos, então, revenda de combustíveis, que ela tinha uma alíquota de 0,8%, agora ela vai passar a ser de 1,92%. No caso das atividades em geral, que era de 8%, ela vai passar a ser de 9,6%. Se for os serviços gerais, exceto serviços hospitalares, ele vai passar a ser 38,4%, juntamente também como administração, locação e cessão de bens. Só que no caso de bancos, que são as instituições financeiras, essa alíquota passa a ser de 45%. E quando a receita, o faturamento da empresa não é reconhecido? Como que é feito esse cálculo, né? Já que não tem alguns registros disso. Aí a legislação propõe algumas alternativas de cálculo, né? Que seria a aplicação de um coeficiente sobre algumas situações, né? Sobre alguns registros que a empresa tiver, né? Dentro da empresa, né? Em geral. Dentre eles tem o lucro real referente ao último período em que a pessoa jurídica manteve escrituração de acordo com as leis comerciais e fiscais. Seria aplicado um coeficiente de 1,5 sobre esse valor. Aí acharíamos a base de cálculo para o imposto de renda. Soma dos valores dos ativos circulantes realizados ao longo prazo e permanente existentes no último balanço patrimonial conhecido. Aplica-se o coeficiente de 0,04. Valor do capital, inclusive correção monetária contabilizada como reserva de capital, constante do último balanço patrimonial, 0,07. Valor do patrimônio líquido constante do último balanço patrimonial conhecido, 0,05. E dentre outras situações, e essas últimas aí, que podem ser também acessadas direto pela legislação em questão. Então, depois de ter aplicado, né, esse percentual, esse coeficiente sobre esses valores encontrados nos registros, que a gente vai encontrar a base de cálculo. Em cima dessa base de cálculo vai ser calculado o imposto de renda e a contribuição social com seus respectivos aí percentuais. Bom, conforme dito, o lucro arbitrado ele não é uma opção. Isso significa que a empresa que for arbitrada naquele período
ou no ano calendário, depois, no próximo, se tudo estiver certo, ela pode voltar, né, ao lucro presumido, a não ser que ela seja obrigada a ir para o lucro real. Então, dessa forma, ela tem a sua receita conhecida, mas aconteceu algum dos fatores que foram já citados e ela teve que arbitrar seu lucro naquele trimestre. No próximo, ela pode voltar normalmente para o seu regime tributário. Mesmo com o lucro arbitrado, nenhuma empresa deixa sua obrigatoriedade de lado de comprovar de onde vieram suas receitas. Dessa forma, nenhuma penalidade fica de lado. No caso, por exemplo, da empresa não mostrar isso, ela pode receber ainda uma sanção, uma penalidade, por conta de que o lucro arbitrado ele foi feito para o cálculo dos impostos, para ter uma forma, né, uma base de cálculo para que esses impostos possam ser calculados e pagos. Dessa forma, se caso a empresa não tenha a sua receita conhecida ou alguma forma desses que já foram citados, assim, algum problema, ela também pode levar uma penalidade sobre isso. Agora que a gente já viu como que é o cálculo e tal, um pouquinho sobre o lucro arbitrado, a gente vai para o nosso exemplo, que a gente vai utilizar a empresa Tudo Certo Limitada. Ela comercializa produtos em geral na sua rede varejista, só que ela não recolheu nem o imposto de renda, nem a contribuição social que eram devidas. Ela achou que a receita não ia atrás dela, que os impostos iam ficar por isso mesmo. Só que não aconteceu. Nesse caso, não foi reconhecida a receita bruta dela, porque ela não tinha uma escrituração contábil devida. E aí o fisco, né, optou por esse arbitramento e chegou com base de que as suas compras mensais eram de 85 mil. Com base nesse valor de compras, a gente vai ter que verificar qual que é o lucro arbitrado com relação ao ano da empresa, além de calcular também o imposto de renda e a contribuição social que são devidos a essa empresa. Então, vamos lá. Para calcular nossa base de cálculo, então, já que ela não tem a sua receita bruta conhecida, a gente vai pegar a nossa base que a gente tem, então, que é as compras mensais, que são no valor de 85 mil, e passar esse valor para anual. Então, a gente multiplica por 12, que é a quantidade de meses, que a gente vai chegar no valor de 1 milhão e 20 mil. Agora, naquela tabelinha lá da receita desconhecida, mostra que quando é utilizada a base de compras, tem a porcentagem de 40%. Então, a gente pega 40% sobre esse valor, que deu no valor final de 408 mil, que essa vai ser a nossa base de cálculo para calcular tanto o imposto de renda quanto a contribuição social. Então, vamos lá. Para o imposto de renda, a gente vai calcular, daqui para frente vai ser assim, o mesmo cálculo que a gente também fez no lucro presumido, que foi no nosso primeiro episódio. Aí aqui, a gente vai pegar a nossa base de cálculo, que é os 408 mil, e aplicar a alíquota básica, que é de 15%. Calculando os 15%, a gente chega ao valor de 61.200. Só que aí, da mesma forma que a gente viu antes, quando passa de 20 mil, a gente tem que fazer, né, o cálculo adicional também do imposto de renda. Nesse caso, ele quando é 20 mil por mês. Dessa forma, né, calculando para 12 meses, a gente tem um valor, então, de 240, que é o desconto. A gente pega aqui os 408 mil, menos esse desconto de 240, que chega à nossa nova base de cálculo, que é de 168 mil. Em cima dessa base de cálculo, a gente coloca a alíquota adicional, né, do imposto de renda, que ela também é de 10%, e vai chegar no valor de 16.800. Então, o imposto de renda devido, né, da empresa vai ser do alíquota básica mais o adicional, que dá um valor final de 78 mil. Já com base da contribuição social, a gente vai pegar nossa mesma base de cálculo, que é 408 mil, e vai aplicar a alíquota da contribuição, que ela é de 9%. Dessa forma, então, a gente vai chegar à contribuição devida, né, e a pagar de 36.720, e esses vão ser os impostos que a nossa empresa vai ter que pagar. Para a gente ver um pouquinho a diferença do lucro presumido, do lucro arbitrado também, esse aumento, a gente pegou o mesmo exercício que a gente fez lá no episódio 1, que era sobre o lucro presumido, e agora colocou aqui como lucro arbitrado para a gente ver como que funciona. Então, vamos lá.
E um dos trimestres, né, aconteceu da CIA Prata da casa, ela deixou de apresentar à autoridade tributária o livro caixa. Então, a gente vai continuar tendo como base os mesmos dados daquele outro exercício, as receitas, tudo que ela fez lá, e que ficou tudo como conhecido, e agora a gente vai calcular tanto o imposto de renda e a contribuição social com esse novo regime. Então, vamos lá. Para o imposto de renda, qual que foi a mudança aqui? No caso, a venda de mercadoria continuou sendo, né, as mesmas receitas. Teve aquela venda cancelada no valor de 50 mil. Então, foi 950 mil, beleza, foi a mesma coisa. O que vai mudar é aqui no nosso coeficiente. Antes, lá no lucro presumido, a gente tinha uma alíquota de 8%. Aqui, a gente pega o 8% mais 20%, que deu o valor de 9,6%. Então, a nossa base de cálculo para a venda de mercadorias, ela vai ser ela vai ser 91.200. Já no caso aqui da prestação de serviços, continuou a mesma receita bruta, só que aí nosso coeficiente, nossa alíquota, ela também teve uma alteração. Lá no lucro presumido, ela tinha uma alíquota de 32%. E aqui passou a ser, então, de 38,40%, que é mais 20% de 32%. E aí, nossa nova base de cálculo é 192 mil. No caso do ganho de capital e rendimentos, né, ele não tem nenhuma alíquota, por isso que a gente colocou 100%, porque ele só é acrescido no valor final da minha base de cálculo. Então, ele não faço nenhuma multiplicação, não faço nada. O valor que tem, eu somo na minha base, integralmente. Então, eu tive aqui, ó, minha base de cálculo final vai ser 563.200. Lá no lucro presumido, foi 518. Então, assim, teve essa alteração aqui com esse novo valor, que era de 516 e agora passou a ser 563.200 mil. Já agora no imposto de renda, o que a gente faz? Aqui, né, mudou a nossa base de cálculo, mas aqui os valores do imposto de renda, ele é a mesma coisa também do lucro presumido. A gente vai ter a nossa alíquota básica de 15% sobre a base de cálculo, que deu um valor de 84.480. E aí, como aconteceu, a gente entra naquele mesmo, naquela mesma situação, né? Como passa de 20 mil por mês, tem também que calcular o adicional. Nesse caso, vai ser de 60 mil, porque foi trimestral. E aí, a gente pega a nossa base de cálculo, diminui esse valor dos 60 mil, que a gente vai ter a nossa nova base de cálculo aqui para adicional. Calculou 10% em cima dela, e a gente teve esse valor de 50.320. Então, para a gente somar aqui qual vai ser nosso imposto de renda devido, eu vou pegar os dois, né? Vou somar o da alíquota básica mais o adicional, mas eu vou tirar o que foi antecipado, porque o lucro arbitrado, ele também me permite fazer isso, porque como ele já foi pago lá anteriormente, né? Já foi antecipado, aqui eu desconto. Que aí eu vou ter o valor, então, de 119.800. Lá no outro exercício, lá no lucro presumido, teve o valor de 108 mil. Então, a gente percebe, né, que tem esse aumento aqui do imposto de renda. No caso da contribuição social, não há nenhuma diferença, porque a contribuição social ela não vai mudar as suas alíquotas, independente se for lucro arbitrado ou se for lucro presumido. Então, né, no caso da venda de mercadorias, eu desconto as vendas canceladas e vou aplicar a alíquota de 12%, que tive essa base de cálculo 114 mil. No caso da prestação de serviços, né, vezes 32%, que dá 160 mil. Então, a minha base de cálculo vai ser a mesma, de 554. Aplicando aqui a alíquota da contribuição social de 9%, eu tenho o valor, então, de 49.860, que foi o mesmo valor lá do lucro presumido. E aí, assim, a gente consegue perceber um pouquinho a diferença de como é maior para a empresa, né? Como que acontece, mas assim, que no caso dessa empresa, por exemplo, que a gente utilizou de exemplo, naquele mês ela não mostrou o livro, mas aí nesse trimestre. Então, no trimestre que vem, quando ela regularizar, tiver tudo ok, ela volta para o lucro presumido e volta a fazer as alíquotas normalmente.